Olá, boa tarde. Meu nome é Arthur e hoje apresentaremos o conteúdo de códigos lineares. Nosso grupo é formado por eu, Arthur, Thiago, Felipe e Guilherme. Olá a todos, meu nome é Felipe Bruno Santos e eu começarei a apresentação dando uma introdução sobre o tema. Bom, os códigos lineares são usados para corrigir erros em mensagens codificadas. Para uma mensagem chegar até o seu destino, ela deve ir até ele e é possível que no meio do caminho aconteça algum tipo de interferência que altere a mensagem de alguma maneira. Os códigos lineares tentam identificar e corrigir esses erros, adicionando informação adicional na mensagem que não faz parte da mensagem em si. Para apresentar os códigos lineares, começarei explicando sobre o código de tripla repetição. O código de tripla repetição é o código de Hamming mais curto que existe. Códigos de Hamming são códigos lineares comuns que podem identificar até dois erros e corrigir um erro num bloco de mensagem. Para o código de tripla repetição, cada bloco é formado por um símbolo. Ele funciona da seguinte maneira: cada bloco é repetido duas vezes e enviado para o destino. Assim que a mensagem chega no destino, é verificado o número de símbolos repetidos em cada bloco e o símbolo que mais se repete será aceito como a palavra válida. Como pode ser visto no exemplo do slide, a mensagem inicial é 010. Quando ela é enviada, 0 vira 000 e 1 vira 111, por repetir duas vezes, fazendo com que a mensagem enviada seja 000 111 000. No destino, ela é rearranjada após interferência, usando os bits que mais se repetem em cada bloco. Códigos de Hamming aumentam a dimensão dos dados de uma mensagem. Nesse caso, o código de tripla repetição aumenta o bloco de dimensão 1 para um bloco de 3 dimensões, como pode ser visto na imagem. E para encontrar a palavra válida a partir de uma palavra inválida, é só caminhar até a palavra válida mais próxima. Como, por exemplo, na imagem, a palavra válida mais próxima da palavra 110 é 111. Aqui apresentarei conceitos fundamentais de códigos lineares para a álgebra linear. Seja f um corpo finito e Fn espaço vetorial definido por um conjunto de f que se repete n vezes, um código C é considerado um código linear se ele for um subespaço vetorial de Fn. Os elementos de um código C são as palavras válidas desse mesmo código. No caso do código de tripla repetição, o espaço é formado por 111 e 000. Nesse caso, o corpo finito que estaremos usando é o código binário. Ele tem dois elementos, o 0 e o 1, e suas operações de adição e multiplicação são definidas passando por módulo 2. Então, por exemplo, 1 mais 1 seria igual a zero, pois o resto da divisão de 2 por 2 é zero. Até o momento, trabalhamos apenas com corpos infinitos em álgebra linear. Então, aqui eu demonstro que corpos finitos também podem ser espaços vetoriais. Como pode ser visto, o nosso código binário, por exemplo, não é um vetor nulo, a soma e multiplicação de qualquer elemento garante um elemento que faz parte do conjunto e também satisfaz todos os axiomas do espaço vetorial. Da mesma maneira, o código de tripla repetição, com seus elementos sendo 1 e 000, também satisfaz as regras de um espaço vetorial. Todo código linear possui três parâmetros fundamentais: o comprimento, a dimensão e a distância. O comprimento n define o número de símbolos usados em uma palavra válida. A dimensão k define o número de símbolos usados em uma mensagem enviada. Além disso, é possível descobrir o número de elementos de um código linear binário a partir da dimensão dele, que no caso é igual a 2 elevado a k. E por último, a distância d, que é a distância mínima entre duas palavras válidas. É importante saber a distância, pois sabendo a distância é possível saber quantos erros podem ser identificados e corrigidos por um código linear. C pode detectar até d-1 erros e pode corrigir até d-1 dividido por 2 erros. São os parâmetros explicados no slide anterior. Para o código de tripla repetição, o número de símbolos de uma palavra válida é n igual a 3. O número de símbolos de uma mensagem enviada é k igual a 1. O número de elementos é igual a 2 elevado a k, que no caso são dois elementos, 000 e 111. E por último, a menor distância entre duas palavras é 3, podendo ser identificado e corrigido um erro no código. Como tínhamos visto antes no cubo que representa o código, a distância entre duas palavras válidas são 3 arestas. Bom dia, meu nome é Thiago. Eu vou falar sobre as matrizes geradoras e matrizes teste de paridade. A matriz geradora é uma matriz de dimensão k por n, em que k é a dimensão do código e n o seu comprimento. As linhas da matriz são compostas pelos vetores de uma base de C. Como vocês podem ver na imagem, uma base B do código, tal que B é composta pelos vetores V1 a VK,
A matriz G será composta da seguinte maneira. A primeira linha é o vetor V1 de B, a segunda linha o vetor V2 e assim por diante, até o vetor VK. As matrizes geradoras podem ser usadas tanto para codificação quanto para decodificação de um código. Considerando uma transformação linear T do corpo infinito Fk para o corpo infinito Fn, a transformação de uma base x se dá pela multiplicação da matriz geradora de C vezes a base x. Nesse caso, o corpo finito Fk é chamado de código da fonte. O código C é o código do canal e T é conhecida como transformação de codificação. Dada uma transformação linear de um corpo finito binário de dimensão 3 para um corpo finito binário de dimensão 5, a transformação de uma base x se dá como definido no slide. Assim, a transformação de uma base composta pelos vetores E1, E2 e E3 resultará nas seguintes transformações. A transformação do vetor E1 será 1, 0, 1, 0, 0. A transformação do vetor E2, 0, 0, 1, 1, 1. E a transformação do vetor E3, 0, 1, 0, 1, 0. Cada transformação corresponderá a uma linha da matriz geradora. Uma matriz geradora está na forma padrão se puder ser lida como a junção de uma matriz de identidade K por K com uma matriz A K por N menos K, onde K é o número de linhas da matriz geradora e N o seu número de colunas. A matriz representada no quadro à esquerda não está na forma padrão, uma vez que as suas duas primeiras colunas não formam uma matriz identidade. Usando a mesma matriz do slide anterior, vamos transformá-la em uma matriz geradora na forma padrão. Para isso, é necessário fazer uma permutação na matriz G, obtendo uma nova matriz G' que estará na forma padrão. Como podem ver no exemplo, as duas primeiras colunas de G' formam uma matriz identidade. A nova matriz G' obtida é a matriz geradora de um código C'. No entanto, o processo de permutação mantém C e C' como códigos equivalentes. Portanto, a matriz G' pode ser considerada uma matriz geradora na forma padrão do código C. Uma matriz teste de paridade tem como objetivo verificar se um vetor do corpo finito pertence a um código. Para isso, usa-se a matriz geradora do complemento ortogonal de C. Dado uma matriz H, a geradora do complemento ortogonal de C, e um vetor V, que é o vetor a ser verificado, V irá pertencer ao código se o resultado da multiplicação da matriz H pela transposta da matriz do vetor for igual a 0. Olá, boa tarde. Meu nome é Arthur e vou apresentar o conteúdo de códigos duais, que é basicamente, antes, o complemento ortogonal, ele é o dado um subespaço W de um espaço V, os vetores de V são ortogonais aos vetores de W, dependendo da relação matemática estabelecida. No slide, temos a relação C, que estabelece a geração da matriz do modelo de código linear, que para todo vetor de V pertencente a C, temos essa definição. E bom, agora definimos o que é o código dual. Dado o código linear, que foi gerado daquela matriz, temos o código dual, que seria a paridade dessa matriz gerada através da relação matemática. E para isso temos uma espécie de rating, ou seja, dada uma transmissão, você consegue saber, com essa matriz gerada, pelo código linear, o código dual vai falar, olha, está X% certo. Né? Essa relação ela é bem básica de se escrever e consegue definir a qualidade da transmissão realizada. Temos diversos algoritmos como o Reed-Muller, a tabela de Raman para arquitetura de computadores e por assim vai. Bom, a gente tem agora o complemento ortogonal e o código dual. E, bom, esse uso é básico. Na computação, quando a gente consegue modelar matematicamente algo, significa que nós temos uma forma de operar.
E como modelamos matematicamente o código linear, então modelamos matematicamente um código, nós conseguimos ter uma matriz, que seria a matriz de paridade, que define se esse código está certo, errado, se foi bem transmitido ou não. E bom, o que é isso? Em códigos que criam códigos, por exemplo. Eu, Arthur, estou trabalhando num projeto de LaTeX para pegar o LaTeX em ABNT e você ter um texto e automaticamente transformar um texto simples em ABNT. Esse projeto eu estou fazendo sozinho, sem envolvimento da faculdade e afins. Em compiladores, por exemplo. O compilador ele é o cérebro da computação. Ele estabelece a relação entre o hardware e o software. E bom, o que acontece? O compilador ele mostra para nós se estamos chamando certas funções de maneira correta, se estamos escrevendo o código com uma lógica concisa, e por assim vai. E olha que bonito. O compilador só consegue isso dado uma relação matemática, dado uma modelagem matemática de um código. Porque quando você compila, né, quando você executa o código, compila ele, você gera um arquivo, e esse arquivo ele só é gerado se há um rating 100% do código com a relação de hardware. E funções, já dito um pouco, é exatamente isso. É escrever uma função, ela vai ser chamada, ela tem que ter uma relação matemática lá dentro, estabelecer um retorno de valores. E, bom, basicamente é isso, né? São essas as aplicações. E fico feliz de ter trago conteúdo. Uma boa tarde e até mais. Olá, meu nome é Guilherme e eu vou estar falando sobre o código linear de Reed-Miller. O código linear de Reed-Miller foi criado por David Miller em 1954 e 2 anos depois, cerca de 2 anos depois, ele foi aprimorado por Irving Stoyle Reed. Ele adicionou aí conceitos da álgebra linear a mais para que o código se tornasse mais aplicável aos sistemas de informação. Ele vai envolver espaços e subespaços vetoriais que se baseiam em leis de corpos finitos. A gente vai ter operações também definidas exclusivamente para o espaço vetorial de códigos lineares, que são espaços que se baseiam no sistema binário. A gente vai ter a combinação linear que vai gerar esses espaços vetoriais aí. A gente pega os vetores que formam uma base e consegue gerar todos os elementos desse espaço. E a gente tem a transformação linear, que você vai pegar um elemento comum da vida real, como por exemplo uma mensagem em binário, e codificar ela, para que represente dentro do espaço vetorial finito aí de um código linear um vetor desses, um vetor que está dentro desse espaço vetorial. Bom, os conceitos preliminares do código linear de Reed-Miller. Definindo F um corpo finito com equivalência binária, ele vai ser um espaço vetorial, que pode ser um F elevado a n, e dentro desse espaço vetorial a gente vai ter subespaços vetoriais, que neste contexto representam códigos lineares. Os códigos lineares de Reed-Miller são denotados por R com parâmetros R e M, sendo que R representa a ordem e M vai indicar o comprimento da palavra, do vetor, o número de coordenadas que esse vetor tem com relação ao parâmetro do código. Ele vai ter sempre 2 elevado a M, sendo M o parâmetro do código de Reed-Miller. R vai ser sempre maior ou igual a 0, M vai ser sempre maior ou igual a R e, portanto, maior ou igual a 0, e tanto M quanto R pertencem a conjuntos naturais. Eu tenho um exemplo aqui, a gente pode ver que a gente tem um código de Reed-Miller de ordem 0 com M igual a 2, então ele vai ter 2 elevado a 2 coordenadas, e o conjunto possível para a formação desse código é o que eu coloquei ali, um conjunto finito. Ele vai ter 2 vetores, um vetor é o vetor nulo, e o segundo vetor é um vetor constituído apenas por uns. Esse é um vetor característico, Todo o código linear do Reed-Miller de ordem 0 vai ter sempre apenas esses 2 vetores aí que eu coloquei. Algumas operações usadas no código linear, no código linear de Reed-Miller. A gente tem a distância de Hamming, que dado 2 vetores, você vai comparar a coordenada de cada vetor, e quando essas coordenadas forem diferentes, você soma mais 1 na distância de Hamming, e quando as coordenadas forem iguais, você soma mais 0, ou seja, não conta como distância. A gente tem também o peso de um código linear, que antes de definir o peso de um código linear, tem que definir o peso de um vetor. E esse é a distância de um vetor qualquer até um vetor nulo, Esse é o peso do vetor. Esse vetor, o vetor nulo, o vetor que a gente está definindo o peso tem que estar dentro do corpo finito f, seja ele f até de dimensão n, e f elevado a n. Agora, o peso de um código linear em si, definindo a partir do peso do vetor, é nada mais do que o U que possui a menor distância até o vetor nulo, ou seja, o menor peso de vetor existente. E a justaposição ela equivale à concatenação de elementos. A gente usou muito isso
em arquitetura e organização de computadores, né, para definir expressões de memória, palavras, enfim. No início dessa apresentação nossa, o Thiago, o Felipe, ele falou sobre os parâmetros, os 3 parâmetros principais de códigos lineares. Eles são N, M e D. Eu vou relacionar esses parâmetros de acordo com o código linear de Word-Meter de ordem 1. O N, que é o número de coordenadas que cada vetor possui, vai ser igual a 2 elevado a M. O M maiúsculo, né, que é o número de vetores que um espaço vetorial possui, porque esse espaço vetorial ele é finito, então você consegue contar quantos vetores ele tem, vai ser igual a 2 elevado a M mais 1. A distância, que é muito importante em códigos lineares, ela vai ser igual a 2 elevado a M menos 1. A distância é usada aí para você poder definir a capacidade de detecção de erros do código linear e também a capacidade de correção de erros. A detecção sempre vai ser igual à distância mínima menos 1 e a correção vai ser metade disso, vai ser a distância mínima menos 1 dividido por 2. Sobre a aplicação desse código linear de Word-Meter, ele foi aplicado aí pela NASA em 1976 durante uma exploração espacial realizada pela sonda Mariner 9. Ela transmitia imagens aí em escalas de cinza e você codificava, né, a gente está falando aqui de milhões de quilômetros de distância, então a capacidade de interferência de que você manipule sem querer alguns dos bits, né, transmitidos pela sonda é gigantesca. Então você aplicava aí códigos de corretores de erros, mais especificamente códigos lineares, o código de Word-Meter, e conseguia gerar uma redundância para você poder corrigir depois possíveis erros, né? Quando as mensagens chegavam na Terra, você fazia correção aí de possíveis erros na coloração da imagem. O código usado pela NASA foi o R15. O R de ordem 1 com 2 elevado a 5 coordenadas em cada vetor, dimensão 5. Definindo seus parâmetros NMD, para que a gente possa entender por que a NASA utilizou essa imagem, esse código linear, a gente vai ter o seguinte: N ele vai ser igual a 2 elevado a 5, ou seja, cada vetor possui 32 coordenadas. O M vai ser igual a 2 elevado a 5 mais 1, ou seja, o subespaço vetorial de R15, ele vai ter 64 vetores. E a distância mínima é igual a 2 elevado a 5 menos 1, ou seja, 2 elevado a 4, que é igual a 16. E isso aí vai dizer para a gente a capacidade de detecção e correção de erros do código linear de Word-Meter de ordem 1 e dimensão 5. As imagens transmitidas pela NASA tinham 64 escalas de cinza. E como a gente pode ver, o espaço vetorial de R de ordem 1 com dimensão 5, ele possui também 64 elementos, né? M igual a 64. Então você consegue relacionar cada binário de cor, a um elemento que está contido no subespaço vetorial desse código Word-Meter que a NASA usou. E isso é muito vantajoso, você consegue ali gerar esquemas de redundância, colocar eles como vetores dentro do espaço vetorial do código linear, e assim depois você consegue decodificar e encontrar possíveis erros. Mas como que eu codifico? Para codificar, a gente vai ter um binário, e esse binário vai ser correspondente a uma cor. No caso, a gente tem 64 cores, então a gente precisa de 6 bits para relacionar aí cada cor. Então você aplica uma matriz de transformação linear e transforma essas 6 coordenadas, ou seja, 6 bits, em 32 coordenadas, um vetor de 32 coordenadas. Bom, eu aplico a transformação linear. A gente tem aqui a matriz dessa transformação linear que eles aplicam aqui para gerar essa codificação. A gente vai pegar aí um vetor que representa uma cor, eu coloquei aqui como exemplo o vetor 1, 0, 0, 0, 1, 1, e multiplica por essa matriz, que é correspondente à matriz de transformação desse espaço. Então você consegue gerar elementos a partir de binários da cor, você gera vetores que estão contidos no espaço vetorial de R15, e portanto você consegue codificar eles dentro desse espaço. E aqui ó, a gente pode ver que a gente gera 32 bits, de 6 bits eu saí com 32. Então eu tenho 26 bits, ou seja, 26 coordenadas a mais. Para que serve isso a mais? Isso é uma redundância para que você possa detectar erros e corrigir. Aí a gente vai ter uma porção de bits que querem dizer um mesmo bit, ou seja, a gente vai ter um conjunto de bits que representam um único bit. Então se tiver alguma coisa errada neles, você consegue corrigir os erros e verificar uma possível alteração durante a transmissão e está corrigindo. E bom, galera, basicamente nosso trabalho foi esse. Aqui estão as referências. Agradeço a todos pela atenção
E somos gratos a Andrea pela disciplina ministrada de álgebra linear e pelo conteúdo que fizemos na apresentação. Até mais!